Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o momento em que você esteja assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Renato, que vocês já conhecem, e aqui nós estamos de volta a falar sobre ética aplicada, na nossa segunda aula do quarto bimestre. A primeira aula falamos sobre a pobreza como problema ético, do ponto de vista do consequencialismo defendido pelo Peter Singer. Agora, na segunda aula desse bimestre, a gente vai entrar no assunto do direito dos animais, diante do mesmo consequencialismo defendido pelo mesmo autor, Peter Singer. E aí a gente sabe que o Peter Singer escreveu um livro chamado Ética Prática, lá no finalzinho da década de 70, 1979, nem vocês nem eu éramos nascidos, mas esse livro ele foi reeditado em 2011, porque realmente é um livro que está sendo muito estudado, muito debatido. E uma das razões principais por esse livro estar sendo tão lido é esse assunto dos direitos dos animais. E aí, para a gente entender o que ele está dizendo, e o texto também que eu indiquei como leitura para vocês, que é um trechinho do capítulo do livro, que ele fala sobre isso, apenas 4 páginas, entre aspas, que na verdade são 3 páginas e meia, bem curtinho, bem instigante a leitura, recomendo fortemente que vocês leiam. E lá nesse texto ele está aprofundando esse conceito de princípio da igual consideração dos interesses. Lembra que a gente falou na aula passada e eu falei, olha, lá na aula que vem dos direitos dos animais a gente vai falar de maneira mais aprofundada do princípio de igual consideração dos interesses do Peter Singer. E aqui estamos nós então. Esse princípio, como nós vimos, ele trata do quê? Todas as pessoas têm um interesse comum. Qual é o interesse de todo mundo? É ser feliz, é ter maior felicidade e é ter o mínimo de sofrimento possível. É isso que todo mundo quer na vida. Aí o Peter Singer ele para pensar, peraí, só um momento, mas não somos somente nós, somente os seres humanos que queremos maior felicidade e menor sofrimento, mas os animais também querem isso. Os animais também têm esse interesse. Então, parece que a gente precisa considerar os interesses dos animais também quando nós tomamos nossas decisões éticas. E aí a grande novidade do pensamento do Peter Singer, e por isso que ele é tão polêmico, tão famoso e tão estudado, é o fato dele estender a ética também para os animais. Porque quando a gente fala em ética, normalmente a gente pensa só em seres humanos, porque somente os seres humanos que podem ser responsabilizados pelas próprias ações. Os animais não podem ser responsabilizados pelas próprias ações, mas as ações que nós, seres humanos, tomamos têm consequências nos animais. É por isso que eles têm que ser levados em conta dentro da ética. Então vamos ver como é que o Peter Singer articula esses conceitos. Alguns pontos, então, desse texto chamado Igualdade para os Animais. O princípio da igual consideração dos interesses nós já vimos na aula passada. Eu apenas retomei para a gente lembrar que havia aquele asterisco do lado da palavra pessoas, para dizer que o Peter Singer vai estender esse conceito, estender esse princípio, não só para os seres humanos, mas também para os animais não humanos. E isso se dá porque, lá no segundo ponto do slide, temos o seguinte: os animais também possuem interesses, então esses interesses devem ser levados em conta. Agora, a gente sabe que os animais eles não são capazes, eles mesmos, de lutar pelos próprios interesses, pelos próprios direitos. Os animais não têm como irem lá e organizarem uma carreata, organizarem uma passeata, uma manifestação ou um protesto pelos seus próprios direitos. Então, se é assim, é um dever dos animais humanos fazerem atenção aos direitos dos animais não humanos, já que eles não podem lutar eles mesmos pelos próprios direitos. Então você percebe que o grande núcleo, o centro mesmo desse pensamento e dessa ideia de que os animais têm que ser levados em consideração na conversa sobre a ética é a ideia de sofrimento. E isso vai contra toda uma tradição filosófica anterior, desde lá o Aristóteles, lá na Grécia Antiga, desde lá o Descartes, na Idade Moderna, que consideravam o seguinte: o ser humano é um animal racional. E os animais não humanos, né, cachorro, gato, barata, papagaio, enfim, todos os outros animais não humanos, são animais
irracionais, dentro dessa filosofia do pessoal lá de trás. Então, se você tem animal racional, ser humano, e animal irracional, os outros não humanos, então o ser humano é superior, a gente não precisa se importar com o bem-estar dos animais nas nossas decisões éticas. E aí, então, Peter Singer, ele está quebrando esse conceito. Claro, ele não foi o único, não foi o primeiro a fazer isso. No texto que eu indiquei para a leitura, está lá colocado que o Jeremy Bentham, um filósofo inglês lá do período moderno, século XVIII mais ou menos, também falava sobre isso e havia outros pensadores que falavam sobre isso, mas o Peter Singer ele consegue colocar com mais clareza e dentro da nossa realidade atual, por ser um filósofo que ainda é vivo, que ainda está em atuação no mundo de hoje. Então, por isso ele tem essa grande relevância. E aí, por que então que ele quebra com essa tradição? Porque o centro do pensamento dele não está na racionalidade. A gente tem que respeitar os animais não porque eles sejam racionais, mas pelo fato de que eles, assim como nós, possuem capacidade de sofrer, possuem capacidade de sentir dor. Então, a dor infligida a um ser humano e a dor infligida a um animal, ela tem igual consideração moral, igual consideração ética. E veja, essa é sim uma teoria bastante radical, bastante forte, por isso que ela causa muita polêmica. Então, basicamente, o que ele está dizendo é, do ponto de vista ético, né, você colocar ou submeter um animal a sofrimento de maneira desnecessária, gerando consequências, né, que ampliem o sofrimento, diminuam a felicidade para os animais, isso tem peso para a ética, é considerado como uma atitude antiética. A tal ponto que ele compara algo que a gente conhece, que é o racismo, né, que é uma opressão entre diferentes grupos humanos, a uma outra opressão que ele chama de especismo. Então vamos ver no próximo slide como ele compara esses dois conceitos. Essa comparação entre racismo e especismo, e nós poderíamos colocar também o machismo, ele se dá da seguinte maneira. Vamos pensar no racismo. O que é o racismo? Se trata de uma opressão de um grupo social humano para outro grupo social humano, no caso do Brasil, as pessoas negras, as pessoas indígenas. E essa opressão social acaba gerando preconceito. Então, o preconceito contra pessoas de determinados grupos sociais. O machismo, a mesma coisa. Se trata de uma estrutura de sociedade que oprime as mulheres e favorece os homens. E isso desemboca em preconceitos associados ao gênero. E tanto racismo quanto machismo violam o princípio da igual consideração dos interesses, porque se a gente pensar que todo mundo tem que ter o seu interesse atendido, e é o interesse de ter uma vida com mais felicidade e com menos sofrimento, é claro que o racismo prejudica os interesses das pessoas negras e o machismo prejudica os interesses das mulheres. Então, a comparação que o Peter Singer faz com o especismo é pensando na espécie humana como um todo em comparação às outras espécies animais não humanas. O que nós fazemos com os animais, digamos, ao escravizá-los para a produção de alimentos, e não só a produção de alimentos, mas muitas vezes de roupas, de cosméticos e de outros produtos para o uso humano, a gente está favorecendo, então fazendo uma opressão que favorece um grupo social, que são os animais humanos, e desfavorece os outros grupos sociais, que são os animais, que não são sociais porque não são sociedade, né? Mas os outros grupos de animais não humanos. E assim a gente está violando o princípio da igual consideração dos interesses, que a gente está satisfazendo o nosso interesse como animais humanos e não satisfazendo os interesses dos animais não humanos, que têm como interesse ter uma vida com menos sofrimento, menos dor, menos morte. Então, a base dessa comparação e a base do pensamento do consequencialismo sobre os direitos dos animais e também as questões relacionadas ao vegetarianismo e ao veganismo estão nessa base da igual consideração dos interesses, como nós temos falado. Então, lá no segundo ponto do slide está colocado o seguinte:
os animais são capazes de sofrer, tanto quanto os seres humanos. Então, essa é a base conceitual dos direitos dos animais. E no último ponto, então, trata-se de uma aplicação aqui do consequencialismo, quer dizer, a pergunta que fica é a seguinte: qual modelo de alimentação diminui o sofrimento e aumenta o bem-estar de todos, incluindo os animais não humanos? Essa é a questão que muitas vezes, né, é colocada por vegetarianos, por veganos, mas não somente por esses movimentos, por outras pessoas também que se preocupam com essa questão da segurança alimentar frente à exploração animal. Ora, mas então nessa conversa toda, então para ele, para o Peter Singer, para esse consequencialismo aí, então tem que virar todo mundo vegano, todo mundo só pode comer planta, não pode mais comer animal. Como é que fica essa situação, né, da alimentação com as questões éticas? Então, no texto que nós lemos, que nós estamos aí indicando para a leitura, que é daquele livro Ética Prática, o Peter Singer, lá no final desse texto, ele fala o seguinte: olha, não é que todo mundo precise virar vegetariano. Você pode ter uma criação de animais, né, para o consumo humano, mas com o mínimo possível de sofrimento causado a esses animais. Essa era a posição do Peter Singer quando ele escreveu esse texto. Agora, mais atualmente, né, os últimos livros que ele tem escrito, as últimas entrevistas que ele tem dado, ele já mudou um pouco a sua posição. Agora ele está mais radical, um defensor do veganismo. Mas aqui, pessoal, é uma teoria que nós estamos estudando para elaborar o nosso posicionamento crítico. Não é para influenciar ninguém qual escolha vai ter ou não vai ter diante da própria alimentação. Aqui é um exercício que nós estamos fazendo de pensar a ética do ponto de vista teórico, prático e abordando várias teorias diferentes para a gente conseguir formular o nosso próprio pensamento crítico, que é sempre esse o nosso objetivo. Então, voltando agora lá à nossa atividade avaliativa, as questões 1 e 2 dizem respeito ao outro vídeo, a primeira aula que nós fizemos sobre a questão da pobreza, e agora as questões 3 e 4 dizem respeito a essa discussão sobre o consequencialismo e os direitos dos animais. A questão 3 tem um trechinho lá de um filósofo, né, chamado René Descartes, lá do século XVI/XVII, em que ele fala justamente sobre aquilo que nós comentamos antes, que os animais eles não são racionais, na ideia defendida por ele. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: qual seria a discordância de Peter Singer com relação à ideia de Descartes expressa acima? Então essa está bem tranquila, né? Acabamos de falar que o Peter Singer não coloca a análise na ideia do animal ser racional ou irracional. Isso aí não interessa. O que interessa é o fato de ele poder sentir dor, ele poder ter sofrimento. E por quê? O Peter Singer faz isso porque se você considera só racional e irracional, aí você vai acabar excluindo outros seres humanos também, porque você vai dizer que um bebê recém-nascido é completamente já desenvolvido as suas faculdades racionais? Ora, ainda não, né? Ele ainda vai desenvolver futuramente. Então você vai dizer que você pode tratar ele do jeito que você quiser? Claro que não. Então o Peter Singer, é por isso que ele faz essa crítica a essa ideia de igualdade com base na racionalidade. Para ele, o que é mais completo para a gente fundamentar a ideia de igualdade é justamente a ideia da capacidade de sentir dor e de ter sofrimento. E, portanto, a última pergunta tem um trecho um pouquinho maior, retirado justamente do texto que eu indiquei para vocês como leitura, em que vem falar sobre essa questão da alimentação e dentro dessa lógica consequencialista. Aqui é um trecho polêmico mesmo, viu, pessoal? Que vai fazer uma crítica ao consumo de carne. E como eu falei antes, gente, não é para convencer ninguém sobre nada disso. É para a gente estudar, para a gente entrar em contato com todas as teorias que falam sobre assuntos diferentes e para a gente conseguir formular o nosso pensamento crítico. Então, independente se você concorda, se você discorda, mas você precisa compreender, entender as razões e saber argumentar. Esse é nosso objetivo aqui. Então, a pergunta final que fica, né?
Com base no trecho acima, explique a posição do consequencialismo de Peter Singer com relação ao direito dos animais. Então, aí você vai poder comentar essa passagem que está colocada aqui e fazer a relação. O que tem a ver o consumo de carne com o consequencialismo? Aí você vai ter que lembrar que o consequencialismo está envolvido com... Tem duas situações, uma delas causa mais sofrimento, uma delas causa mais felicidade. E aí você vai ter que pensar, um mundo com consumo de carne e um mundo sem consumo de carne, qual deles, para o consequencialismo, gera menos sofrimento? Entende? É por aí que você vai pensar, menos sofrimento aqui para os animais, é claro. E aí você vai conseguir desenvolver o seu raciocínio, o seu argumento, entendendo o que diz a teoria consequencialista, independentemente de você concordar ou não. Não é o ponto aqui, certo? O ponto aqui é entender a teoria e saber argumentar com base nisso. Bem, vocês sabem onde me encontrar, eu fico disponível sempre para outras conversas, dúvidas e questionamentos e a gente vai se falando. Espero que vocês tenham gostado dessas temáticas. Eu, particularmente, gosto bastante de discutir esses temas e a gente vai se falando.